A graça e a paz, irmãos. Louvamos a Deus por esta manhã, pela sua bondade, pelas suas misericórdias que se renovaram neste dia. Queremos poder louvar o seu nome neste domingo, tão abençoado, ensolarado, e que o Senhor possa estar nos direcionando e conduzindo-nos durante todo este dia. Queria poder orar nesse momento com você. Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus. Bendito Deus, louvamos o Teu nome, Senhor, por este dia, por este domingo que o Senhor fez e é maravilhoso aos nossos olhos. Alegremos-nos, regozijemos em Ti, Senhor, neste dia, reconhecendo a Tua grandeza, a Tua bondade, a Tua fidelidade para com nossas vidas. Que o Senhor nos ajude em tudo que vai ser falado, ministrado, cantado. Que os nossos corações possam estar sensíveis a ouvir a Tua voz. Que possamos estar atentos, Pai, ao ensino que nos será trazido, compartilhado no dia de hoje. Que seja para a nossa edificação, para o crescimento do Teu reino, do Teu corpo, da Tua igreja, no nome de Jesus. Abençoa-nos, Pai, em o nome de Jesus nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor, um texto base da nossa lição de hoje, que é no livro de Provérbios, capítulo 23, e versículo 29 ao 35. Texto que tem como base a lição capítulo 12 da nossa revista, Conflitos da Vida, com o tema Como Vencer Vícios e Compulsões. A lição 12, então você aí, aluno, professores, acompanhe nesta manhã. Provérbios 23, 29 ao 35, que diz assim: para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Pois ao cabo morderá como a cobra e picará como basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Serás como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando despertarei? Então tornarei a beber. Nesse momento nós iremos ouvir a equipe de louvor da nossa igreja assim, louvando ao Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos.
queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Glórias a Deus, louvamos ao Senhor. O Senhor é tudo em nós, que Ele seja tudo em nós, que seja tudo que nós façamos, que seja tudo que nós pensamos, que o Senhor realmente Ele possa estar presente em nossas vidas, como o ar que nós respiramos. Nós possamos louvar nessa manhã a Ele. Nós temos a certeza que Ele está conosco, em nome de Jesus. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti, e eu
perdido estou sem ti. Este é o meu respirar, tu és Senhor. Este é o meu respirar, teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti. Estou sem ti, eu nada sou sem ti. Nós não somos nada, Deus, e eu perdido estou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Louvamos o teu nome, Deus. Que essa canção, ó Pai, não fique apenas em meras letras, em uma melodia bonita, mas que realmente, Senhor, o Senhor possa ser o nosso respirar, ó Pai. Assim como nós sabemos, Senhor, que nós não conseguimos sobreviver sem o oxigênio propriamente dito, ó Pai. Que nós possamos ter a consciência, ó Pai, que nós não conseguiremos viver, que não há vida fora de Ti, que não há vida fora da Tua presença, Senhor. Que realmente, ó Pai, que assim quando nós realmente possamos perceber, ó Pai, que nós possamos perceber que sem Ti, ó Pai, realmente nós não vamos a lugar nenhum, Senhor. Nós podemos ir até distantes, ó Pai, mas com certeza nós não chegaremos ao nosso destino. Mas com a Tua proteção, com a Tua bênção, com a Tua presença em nossas vidas, ó Pai, sendo realmente aquilo que nos motiva, sendo realmente o nosso fôlego, Senhor, com certeza nós conseguiremos, com certeza nós chegaremos e com certeza nós venceremos, ó Pai. Que nós possamos ter essa consciência diária, ó Pai, de que o ar, ele precisa ser renovado, que nós precisamos, Senhor, sempre, ó Pai, estar buscando fôlegos novos, vindos de Ti, ó Pai, para que nós possamos enfrentar tudo aquilo que a vida tem, tudo aquilo que o Senhor permite com que nós passemos, Senhor. Que em nome de Jesus, ó Pai, nós possamos sempre estar aprendendo mais de Ti. E nesse momento, ó Pai, nós queremos Te entregar a vida do nosso professor Aquiles, Senhor. Que em nome de Jesus, ó Pai, tudo que ele for falar, seja vindo da Tua parte, seja conduzido pelo Teu Espírito Santo. E que em nome de Jesus, a palavra que ele lá trazer, a reflexão, o estudo que ele trará nessa manhã, ó Pai, possa ser de grande valia para a Tua igreja. Nós entregamos a vida do Teu servo em Tuas mãos. No nome do Teu Filho que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Depois de refletirmos nas letras
dessas duas belas canções nesse dia, eu gostaria de convidar você a abrir o coração para que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus entrasse e fizesse morada a partir desse momento. Hoje nós vamos estudar um tema bastante delicado, falando sobre como vencer vícios e compulsões. É da nossa revista Conflitos da Vida e quem estruturou toda essa lição foi o pastor Evaldo Bueno Rodrigues e iremos seguir as indicações e as considerações feitas na revista ao longo dessa nossa conversa. E nessa manhã eu gostaria de convidar você também a tomar uso da sua Bíblia. E antes de começar o tema em si, como vencer vícios e compulsões, você poderia pensar, existem vários conflitos na nossa vida, mas como vencer? Por que temos tantos problemas? E aqui o próprio autor da revista, ele sugere 2 versículos, e eu queria que você acompanhasse. O primeiro está em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, que diz assim: Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. E daí você pode tirar, por que a causa de tantos conflitos? Outro texto está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 4, que nos diz assim: Saiba disto, nos últimos anos, nos últimos dias, sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Estão aqui 2 considerações fortes que precisamos levar em conta quando nos perguntamos por que temos problemas, porque no mundo existem problemas. E não demorando muito, eu queria entrar já no texto devocional da nossa lição, que se encontra em João, no Evangelho de João, capítulo 16, versículos de 7 a 15, que diz assim: Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai. E vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Nós vemos nesse texto devocional uma ilustração de como é a obra do Espírito Santo, da importância do porquê o Espírito Santo
ele ser necessário em nossas vidas. O próprio Deus, o próprio Pai. Então, eu queria conversar com vocês nessa parte introdutória sobre alguns conceitos que nós vamos falar durante essa ministração da lição. O primeiro seria o conceito do que é hábito. E aqui eu pedi ajuda à nossa psicóloga Juliane Félix, e ela me ajudou bastante aqui a percorrer por esses conceitos e trazer talvez a forma mais clara para que qualquer pessoa possa acompanhar sem precisar se ater a uma formalidade muito grande. Então, hábito. Eu destaquei aqui como uma ação de rotina proveniente de um caminho criado pelo cérebro para nos ajudar. E nós podemos ver o que aí? É simplesmente um piloto automático. Quando você vai escovar os dentes, você sabe que você vai escovar os dentes e você não pensa se vai começar a escovação pelo lado direito ou esquerdo. Você simplesmente executa aquela escovação bucal. Outro conceito interessante, ele pode ser um pouco difícil de entender, mas dessa forma aqui, claro, eu acredito que vai ficar simples para todos que estão acompanhando. O impulso, ele é um estímulo com força suficiente para levar uma pessoa a fazer uma determinada ação. Então, o impulso, ele é considerado de duas formas. Os impulsos primários, que são básicos, como fome, como sede, mas existem também os impulsos secundários, que são impulsos adquiridos. Você pode pensar no medo. O medo para uma criança é diferente do medo que o adulto tem. Então, com o passar do tempo, a criança ela vai adquirindo mais conhecimento e o seu conceito de medo vai mudando. De forma propriamente dita, entrando agora na questão da compulsão e do vício, nós temos o seguinte quadro, que a compulsão ou um comportamento compulsivo, como você queira chamar, ela vem de ações repetitivas, excessivas, na tentativa de reduzir um conforto psíquico, seja um nervosismo, seja uma ansiedade, seja uma depressão, seja um mal-estar. Você simplesmente quer se livrar daquele desconforto mental. Então, um exemplo poderia ser roer as unhas no sentido de aliviar o nervosismo. Só que pode gerar algum prejuízo, que é no caso de uma pessoa, ao roer as unhas, se automutilar, ou simplesmente não gerar nenhum prejuízo, simplesmente ser uma questão pessoal. E falando-se em prejuízo, podemos falar na questão de uma pessoa depois se sentir mal por estar praticando aquilo e não conseguir parar de fazer. Daqui também nós vemos a questão que essa parte da compulsão ela é mais voltada para um transtorno psíquico, transtorno mental. E os impulsos que invadem a mente do indivíduo, causando esse transtorno, termina levando a esse quadro de compulsão. E muita gente já ouviu falar no TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que se caracteriza justamente pela obsessão e pela compulsão. Não vamos entrar na definição desses termos para não estender muito. Vício. Como o próprio doutor Edward Welk, ele define na sua obra, hábito escravizador, ele diz que um bom conceito de vício é justamente esse. O vício ele é simplesmente um hábito escravizador. Então, ele também tem um mecanismo de fuga emocional, onde alguém quer se ver livre de algo. Ele também traz a questão do prazer para sentir, para preencher um vazio e fazer com que a pessoa fuga daquela realidade que ela inicialmente imaginou, nem que seja temporariamente. E, além disso, existe a questão do prejuízo, que aí sim vai trazer um prejuízo para a pessoa e um prejuízo para as pessoas que estão ao redor, muitas vezes familiares e amigos. E existe também uma característica bem interessante, que é a abstinência.
A pessoa chega a um ponto de dependência tão grande do veículo, daquele prazer, que se esse veículo for retirado da presença da pessoa, então ela, a partir desse momento, ela começa a sentir essa abstinência. E aí é onde mais as pessoas que estão ao redor percebem esse quadro. Mas a revista, ela traz que pesquisas de relacionamentos confirmam que o viciado e o compulsivo, eles normalmente fecham as portas aos amigos e familiares. Eles se distanciam cada vez mais de si mesmo e de quem os cerca. Então, isso daí é um quadro que é observado inicialmente sobre essas pessoas. As causas comuns e as consequências. É um pouco complexo de tratar essa parte. Mas, de forma comum, como nós já falamos, existem influências do próprio lar, onde o indivíduo ele pode observar um parente praticando aquele tipo de vício, seja comendo demais, seja bebendo demais, seja fazendo qualquer outra coisa. Pressões de amigos ou outros tipos de influências sociais, a partir do momento que você está num grupo, para se você ser visto, você começa a praticar as mesmas coisas, então existe essa influência. Pode ser um fator fisiológico também, estresse, entre outras coisas. E as consequências? As consequências, elas vêm a partir do momento da percepção do que é que está acontecendo. Quando se percebe que a situação que a pessoa se encontra, ela é prejudicial, então isso começa a trazer uma profunda miséria moral. Isso começa a trazer uma profunda culpa, uma falta de força. E aí entra o termo que o próprio doutor Edward, que nós citamos, falou: escravidão, hábito escravizador. Então, o que é que a Bíblia ela traz para essa questão do vício e da compulsão? Queria ler com vocês aqui o que está em Provérbios, capítulo 23, versículo 20 e 21, que diz assim: não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Vemos que a Bíblia ela está repleta de conselhos. São advertências para que nós possamos observar o mal, que alguma coisa, alguma atitude ou algum tipo de objeto pode trazer, e decidirmos se nos livramos ou continuamos fazendo uso. Então, os tópicos que o próprio pastor Evaldo Rodrigues ele citou aqui, sobre o que a Bíblia traz, são: primeira questão, o que é que a Bíblia ela nos alerta? Sobre não se deixar escravizar por coisa alguma. A escravidão, ela traz um quadro para o homem, no qual o pecado ele retrata esse quadro de escravidão também. O homem, a partir do momento que ele não é liberto por Deus, ele não tem a redenção na sua vida, a libertação do Senhor, ele está numa condição de escravo. E o vício e as compulsões, elas deixam a pessoa justamente nessa situação. Então, o que é que Isaías, capítulo 55, versículo 7, nos diz? Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. É necessário afastar de nós todo veículo que nos leva a nos sentir escravizados. A escravidão ela não procede de Deus. A escravidão ela é uma consequência do ato pecaminoso do homem. Existem escravidões que são sentidas pelo ambiente, que são provocadas pelo ambiente. Mas o que eu gostaria de destacar aqui é justamente que a partir do momento em que o pecado entrou no mundo, vieram várias consequências. O segundo ponto é a questão de não contaminar o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo.
Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Então, aqui o próprio Deus, ele nos ensina que o nosso corpo, ele é um local de morada para o Espírito Santo, que precisamos contar com o nosso corpo são para agirmos e recebermos esse Espírito que nos trará a verdade para dentro de nós. Essa é uma questão de nós entendermos que a igreja, ela é corpo de Cristo, que é cabeça desse corpo. Então, nós precisamos manter o corpo funcionando bem, porque a cabeça, nós já sabemos que ela funciona bem. A segunda questão, nesse tópico ainda de não contaminar o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo, nós queremos mostrar o que está escrito em Romanos, capítulo 6, versículo 14, que diz: porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim debaixo da graça. A partir do momento que o Espírito Santo entra na sua vida, você para de pertencer ao jugo da lei e agora a graça de Deus, ela é suficiente em nossas vidas. A partir desse momento, você enxerga uma real libertação. Seguindo, o terceiro ponto seria não considerar a ideia do beber socialmente. Eu não vou entrar em discussão nesse ponto, vou deixar para o pastor da igreja, ele, nas suas doutrinas, trabalhar melhor esse assunto, mas eu queria citar os 2 versículos que foram apresentados pela revista, que está na sua Bíblia. Provérbios, capítulo 20, versículo 1, diz assim: o vinho é zombador e a bebida forte causa alvoroço. Todo aquele que é vencido por eles não é sábio. Então, existe aqui um apelo para que você, se fizer determinada coisa, não se deixe dominar por esse veículo. A questão que se encontra em Provérbios 27, 12, é parecida. O prudente, ele vê o mal e se esconde. Os ingênuos, eles seguem em frente e sofrem as consequências. Então, você tem liberdade para observar, atender a esse apelo, ou insistir, seguindo em frente. E as consequências, elas serão dessas escolhas. Nós não estamos isentos das nossas escolhas. Das consequências das nossas escolhas. O quarto ponto é que vícios não servem de moletas para inocentar o culpado. É verdade, tem muitas pessoas que utilizam essa questão de ser vítima desse problema, dessa questão social, desse quadro, e se colocar como culpado, muitas vezes, das situações. Em Romanos, capítulo 13, versículo 4, você pode olhar um pouco essa questão, mas eu queria aproveitar esse momento desse tópico para falar um pouco sobre uma palavrinha muito interessante, chamada autopiedade. Autopiedade é um comportamento de ciclo vicioso que faz com que a pessoa vitimize a si própria, a si mesmo. Então, essa pessoa ela começa a inibir suas capacidades, inibir as suas habilidades, inibir as suas virtudes. Então, chega um ponto que a pessoa ela deixa de aproveitar o problema para amadurecer e desenvolver uma proteção contra aquele problema, ou aprender uma questão social, ou uma questão pessoal, uma questão emocional, e passar daquilo dali a partir dessa habilidade que ela adquiriu, a partir da experiência, e ela, quando se coloca na condição de vítima, ela se sente incapaz de fazer isso. Existem pessoas que elas desenvolvem isso com enorme facilidade. Você precisa ter bastante cuidado, porque isso ela causa uma supressão
da força vital, a vontade de viver, a vontade de resistir em meio às situações problemáticas. E nós precisamos, de fato, enfrentar. O último ponto são que os vícios eles não resolvem problemas nem reduzem as tensões. A causa de se procurar um veículo para fugir da realidade é justamente nesse sentido, de fazer com que o problema desapareça ou que as tensões elas sejam reduzidas, mas não é a proposta que vem nesse quadro de vícios e compulsões. São prejuízos e mais prejuízos que são adquiridos. Então, em Mateus 11, 28, Jesus ele vai falar justamente o que é que traz a libertação de um cenário de dificuldade e de muita tensão. Ele diz aqui, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, a resposta para nossas tensões e para nossos momentos de dificuldade, para as questões onde nós achamos incapazes de serem resolvidas, é o próprio Deus. Ele nos diz isso, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em segundo ponto, nós podemos ver aqui o que está escrito na carta de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz assim, lancem sobre eles todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. O nosso Deus, Ele está o tempo todo olhando para nós, por mais que você não veja, por mais que você não sinta, por mais que você não enxergue, mas Ele está cuidando de você. Isso daí é uma realidade. Alguns vícios e compulsões queríamos destacar aqui, como o próprio autor ele sugere. Não com o objetivo de enquadrar você em algum desses vícios ou compulsões, mas de fazer você perceber que existem e ver se ao seu redor ou até em você mesmo existe esse tipo de quadro. A questão da dependência de substâncias químicas, onde nós sabemos que o álcool, cerveja, vinho, uísque, vodka, cigarro, tabaco, nicotina, as drogas medicamentosas sem prescrição ou você fazendo uso dela além das prescrições que são dadas, no caso de estimulantes e antidepressivos, entre outros. As drogas ilícitas, cocaína, o crack, a heroína, a maconha, que em alguns locais é legalizada, em outros não, que são substâncias que são consideradas tóxicas e elas interferem na química cerebral. Então, ela vai trazer uma consequência, vai trazer uma mudança na sua forma de realidade, de pensar. Existem também, fora essa dependência das substâncias químicas, os transtornos. Aqui foram enquadrados apenas os transtornos alimentares, que são obesidade, que é a questão de você ingerir a comida além do que o corpo ele pode, precisa, né? Para produzir energia. Então, a pessoa cada vez mais vai acrescentando esse valor energético aí e vai aumentando o seu peso. A anorexia, que aqui é colocada a anorexia nervosa, que é a impressão de estar sempre acima do peso. Por mais que você se olhe no espelho e se veja magro, você tem a impressão de que está acima do peso que você gostaria. E a bulimia, que é a conhecida intenção ou ação de induzir o vômito para perder aquilo que se alimentou e não engordar, o medo de engordar. Assim como similar ao quadro anterior. Temos também os comportamentos compulsivos. Temos compulsão por jogos, compulsão por trabalho, compulsão por exercícios físicos, compulsão por compras, compulsão por pornografia, por segurança, por limpeza. E aqui nós vemos que quando esses comportamentos eles têm uma obsessão, são considerados transtornos, e tem a obsessão e a compulsão, entra a questão do TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Então tem pessoas que veem várias vezes se fechou a porta, porque toda vez que ela sai daquele lugar, ela tem a impressão, ela é conflitada pelas suas ideias e tem a impressão de que esqueceu a porta aberta. Então ela vai lá e confere de novo, confere novamente, confere novamente. A casa está sempre suja, a pessoa acabou de limpar. Ela limpa uma vez, limpa a segunda vez e tem a impressão de que a casa sempre está suja. Ela é conflitada pelas suas ideias. Então, o mais importante de toda a nossa conversa.
por que e como enfrentar. É necessário nós termos força para enfrentar essa situação. E a resposta, ela aparentemente é simples, mas ela vem de uma vontade. Então, o indivíduo que caminha dessa direção, ele termina adquirindo uma destruição da própria vida, dos familiares, coleta lesões físicas, emocionais e espirituais. É muita tristeza e é muita desesperança para uma pessoa só. Em Isaías capítulo 49, versículos 15, tem uma mensagem bastante interessante para quando você vê alguém que se enquadra nesse contexto. Deus, ele diz assim: eu, porém, não me esquecerei de você. Esse cenário daqui é de Deus fazendo a comparação de uma mãe que cuida de um filho. E que ela faz de tudo para que o filho vá bem. Mas, mesmo se a mãe se esquecer desse filho, ele diz: eu, porém, não me esquecerei de você. E essa é uma mensagem muito confortadora para todos nós. A resposta para essa situação de escravidão é justamente o que apresentamos desde o início: o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele foi deixado em nossas vidas para que nós pudéssemos ter força para lidar com situações desse tipo. E o Espírito Santo, ele pode fazer várias coisas. Uma delas é nos convencer do pecado. O pecado, ele quer fazer com que nós fiquemos escravos, estejamos alienados numa vida onde nós não temos como suportar. É grande demais esse jugo para um ser humano. Então, o Espírito Santo, em João capítulo 16, versículo 8, ele tem uma característica, na qual é importante que nós lembremos sempre dessa característica, que diz o quê? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, que foi o que nós lemos no texto devocional. Ele é o único que pode trazer essa clareza, ele é o único que pode convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não há outra forma de você ter essa revelação se não for a partir do Espírito Santo. A outra questão outra coisa que queríamos apresentar, é o que está em João capítulo 8, versículo 36, que diz: se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Não existe escravidão. Para quem conhece o Filho, não existe escravidão. Se você tomar posse e confiar nessa palavra, não tem como você se enquadrar nesse quadro de escravidão. Outra coisa que o Espírito Santo pode fazer é regenerar o homem. Está em 2 Coríntios 5,17, que diz: se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas antigas, elas já passaram, e eis que se fizeram novas. Tudo se faz novo a partir da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Não tem como ser da forma anterior. Não tem como estar escravizado. Precisamos ter consciência de que quando o Espírito Santo ele está dentro de nós, nós nos tornamos seres diferentes, porque ele habita em nós. Outra coisa que o Espírito Santo pode fazer é dar ao homem o domínio próprio. Isso daqui é uma questão muito interessante que pega muita gente. São vários os sentimentos, são várias as emoções que levam o homem a perder o domínio próprio. Em João capítulo 16, versículo 13, a parte A, ele diz assim: porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Você recebeu esse Espírito Santo. Você recebeu o Consolador, você recebeu o Espírito da verdade. Ele te guiará em toda a verdade. Ele não deixará que você se perca em suas emoções. Ele não deixará que você se perca em seus sentimentos. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, ele vai nos dizer o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria,
paz, longanimidade, ou em algumas Bíblias fala paciência, algumas traduções, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão ou humildade, dependendo da tradução, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, não há critério, não há como questionar. Essas coisas, elas são reais, elas são fruto do Espírito Santo em nossas vidas. E nós precisamos valorizar que nós temos a capacidade e a ajuda do Espírito Santo para desenvolver esses aspectos, essas qualidades, esses hábitos em nossa vida. Nós não estamos sozinhos, nós temos um ajudador. Outra questão que o Espírito Santo pode fazer é satisfazer o vazio existencial do homem que tem se procurado em tudo menos em Deus. O vazio existencial do homem, ele passou a ser presente na vida do homem desde o momento em que o pecado entrou no mundo e que o homem perdeu a conexão que tinha com o Criador. A partir daí existe um vazio que só pode ser preenchido pelo próprio Criador. Pode-se procurar qualquer forma para preencher esse vazio. Não será possível, a não ser reconhecendo que o que nossas vidas precisam com relação à ocupação é do Espírito de Deus. Então, em Filipenses 4, versículos 6 e 7 diz: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas antes em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E nós vemos o quê? Que isso daqui é uma mensagem de esperança bastante confortadora. Que a paz de Deus, ela entra em nosso coração a partir do momento que nós deixamos o Espírito Santo entrar. E essa paz, ela faz com que todo o entendimento não suporte essa paz e não vença essa paz. Não existe sabedoria que tire a paz do coração que Deus dá. Não existe intelecto que tire a paz do coração que o Senhor nos dá. Então, Ele guarda o nosso coração e a nossa mente juntamente com Ele, Cristo Jesus. Em último ponto, o que o Espírito Santo pode fazer é desenvolver no homem o caráter de Cristo, os hábitos que Cristo teria se Ele vivesse aqui nesse mundo. E aqui nós finalizamos. Lendo Efésios capítulo 4, versículo 15, diz: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nós apresentamos desde o início que nós somos corpo de Cristo. Ele é a cabeça. Então, Ele quer que nós cresçamos em tudo, a partir do momento que esse Espírito da verdade ele entra em nós. A partir daí vem a maturidade do ser humano, seja espiritual, seja em qualquer outra área da vida. Em João capítulo 8, 32, nos diz um versículo que eu aconselho que você guarde e você repita por vários momentos em seu dia. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. É essa mensagem de esperança que eu gostaria de trazer nesse dia. Infelizmente, uma multidão de pessoas está escravizada pelos vícios, pelos comportamentos compulsivos, pelo pecado. Mas, felizmente, o Espírito Santo, ele nos foi apresentado pelas Escrituras como solução a todas essas coisas. Solução permanente, solução eterna. Então, nunca desconsidere também o acompanhamento de psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, terapeutas, conselheiros, pastores. Deus, Ele usa pessoas. Deus, Ele usa pessoas. Ele criou essas pessoas e os capacitou para que pudesse lhe ajudar também. E eu queria deixar para você um último versículo. Isaías 41, versículo 10 diz: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou
o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Convido você a fechar os seus olhos. Vamos orar nesse momento? Grande Deus, nós reconhecemos, Pai, o nosso pecado, a nossa falta de fé, e nesse momento, Senhor, queremos te pedir a força que só vem de Ti, a força que emana do Teu trono, que chega até nós, que nos conforta, que nos consola, a partir do Espírito que Tu colocasse dentro de nós. Nos ensina, Senhor, a manter o nosso corpo são. Nos ensina, Senhor, a cuidar do nosso corpo, de forma que nós não possamos prejudicar aos que estão ao nosso redor e também não prejudiquemos a nós mesmos a partir dessas práticas. Livra-nos, Senhor, de todo pecado. Livra-nos de toda obsessão. Livra-nos de todo impulso negativo, de toda compulsão, de todo vício. É tudo que eu gostaria de te pedir, Senhor, nessa manhã, para essas pessoas que estão escutando essa mensagem. Que Tu traga, Senhor, o conforto de vida e livre, Senhor, a todos nós de uma escravidão. No nome do Teu Filho Jesus, te agradecemos. Amém.